3. Se negativo, 2. Por que pode a Prefeitura solicitar a substituição dos postes supra-mencionadas à concessionária? Se negativo, favor justificar. Gabinete do Vereador Robertinho Ierck. Requerimento número 394/2015. Considerando denúncias de moradores do bairro Sebandilha, a via pública conhecida como Estrada de Ibiúna, a vegetação está invadindo a pista em vários pontos entre o Bar do Dó e a rua Olavo Bilac. Considerando que neste ponto da via transitam muitos moradores e estudantes que usam o trajeto para irem à Escola Municipal Gabriel Rocha e ficam eles expostos a grandes riscos de atropelamento por motoristas que excedem o limite de velocidade. Exposto isto, é que requeiro que nos esclareça. 1. A Prefeitura pode informar ao setor competente para que promova a poda da vegetação na via acima mencionada. Se positivo, quando seria o prazo justo para que isso aconteça? Se negativo, justifique. Gabinete do Vereador Robertinho Ierck. Requerimento 395/2015. Considerando denúncias de moradores no bairro Sebandilha, a via pública conhecida como Estrada de Ibiúna, na altura do quilômetro 5, possui pouca iluminação. Considerando que nesse ponto da via transitam muitos moradores e esses ficam expostos a riscos pela falta de iluminação adequada, deixando o local propício à ação de marginais, tendo em vista que tal atribuição passou a cargo da Prefeitura, inclusive com cobrança de taxas respectivas. Exposto isto, é que requeiro, na forma regimental, que nos esclareça. 1. A Prefeitura pode informar ao setor competente para que promova a melhoria da iluminação pública na via acima mencionada? Se positivo, quando seria o prazo justo? Se negativo, justifique. Gabinete do Vereador Robertinho Ierck. Requerimento 396. Considerando que no bairro Sebandilha, próximo ao Bar do Dó, existe um campo de futebol que é uma opção de lazer para os atletas amadores do município que utilizam nos finais de semana. Considerando que as justas reivindicações dos moradores em relação ao estado de má conservação do campo e de melhorias estimularão a prática do esporte naquela região. Diante disso, e nos termos do regimento, é que peço que esclareça. 1. A Prefeitura pode informar o setor competente para que realize as seguintes melhorias no campo supracitado. A. Poda do gramado. B. Capinação do entorno. C. Colocação de traves. D. Drenagem. Se positivo, qual seria o prazo justo? Se negativo, a favor, justificar. Gabinete do Vereador Robertinho Ierck. Requerimento número 397. A Delegacia de Polícia de Mairim, que foi construída e inaugurada no início da década de 90, sendo uma unidade policial fixa para o atendimento ao público, base e administração de operações policiais, investigações criminais e detenção temporária de suspeitos e presos em flagrante delito. Em visita às instalações desta delegacia, pudemos notar diversos problemas estruturais, falta de conservação e de manutenção do prédio. Funcionários relatavam que existem problemas no sistema elétrico em curto-circuito, sem iluminação adequada, falta de lâmpadas e equipamentos. As celas para detenção provisória estão sendo utilizadas juntamente com o depósito de materiais apreendidos sem acomodação para os detidos, sem iluminação e em péssimo estado de conservação. Os gabinetes utilizados pela administração e atendimento ao público que necessita desse serviço tão necessário se encontram com risco de desabamento das placas de gesso que compõem o acabamento superior das salas, além de goteiras, falta de iluminação e de equipamentos necessários para o bom desenvolvimento de todas as rotinas de trabalho da delegacia. Os banheiros de funcionários, detentos e banheiros abertos ao público estão, em parte, sem manutenção, sem portas e com inundações, além de goteiras e problemas de iluminação. Foi relatado pelos funcionários que, além de diversas inundações, já houve a queda de placas de gesso em áreas comuns e em salas de atendimento e de investigação policial, e que, muitas vezes, os próprios funcionários têm que comprar lâmpadas e outros equipamentos para a manutenção do prédio. Ao anexo do prédio da delegacia está instalado o Ciretran, e neste local flagramos um arquivo de documentos em salas de rotineiramente onde salas rotineiramente são inundadas. Existem diversos problemas de instalação hidráulicas no piso superior e essas implicam em deterioração de documentos. Foram encontradas rachaduras no gesso e também falta de iluminação nesta repartição. Considerando a preocupação com a segurança e com a ordem pública, é que nos termos do regimento, peço que nos esclareçam.
o prédio da delegacia de polícia é propriedade do município? 2. A prefeitura é responsável pela manutenção do prédio? Se sim, haveria a previsão de reforma do prédio? 3. A fim de adequar e acomodar melhor todos os serviços prestados pela delegacia, existem estudos para ampliação do prédio? Se 2 e 3 forem negativos, o município tem firmado algum convênio para a reforma da ampliação do prédio? É possível a prefeitura fazer reparos emergenciais no prédio da delegacia? Se sim, quando seria possível? Gabinete do vereador Robertinho Ierck. Requerimento número 398, considerando que o município possui uma extensa área rural, sendo que boa parte dessa área se compõe de terras dominicais devolutas ou simplesmente áreas públicas, é que requeiro, na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito para que esclareça. 1. Qual a dimensão das áreas públicas existentes no município? Favor informar conforme sua natureza, devoluta dominical e se pertence à União, ao Estado ou ao município. 2. É possível fazer a indicação dessas áreas no mapa do município, nos fornecendo uma cópia do mesmo? Gabinete do vereador Robertinho Ierck. Requerimento número 399, considerando as solicitações dos moradores da rua Francisco Caramante, no bairro Jardim Vitória, considerando que esse vereador recebeu informações de que houve acidentes de atropelamento de animais e riscos de outros acidentes, é que requeiro, na forma regimental, que nos esclareça. 1. Existe possibilidade de fazer estudo e implantação de redutor de velocidade? Para quando? Se não, por quê? Existe possibilidade de fazer estudo e implantação de faixa de travessia de pedestres próximo às vielas? Por quando? Se não, por quê? Gabinete do vereador Kiyoshi Irakawa. Requerimento número 400, considerando que moradores da via pública que liga a Avenida Lúcio Oliveira Lima Neto, Ana, à altura do número 300, à rua Benedita Maria Schoufez, no bairro Jardim Valdez, reclamam que em dias de chuva, valas são abertas no chão, enchendo de água e barro, entupindo bueiros, considerando que esta viela precisa de pavimentação para facilitar a passagem de moradores e veículos. Exposto isso, é que requeiro que nos esclareça. 1. Existem bloquetes estocados na prefeitura? Se positivo, esses podem ser... Peço silêncio no plenário para que a gente possa escutar aqui o nosso secretário na leitura dos requerimentos. Existem bloquetes estocados na prefeitura? Se positivo 1, estes poderiam ser utilizados para pavimentar a via supracitada? Se negativo, qual a possibilidade da prefeitura adquirir bloquetes e realizar os serviços? Se negativo, existe 3, existe a possibilidade de passar a máquina niveladora e colocação de cascalho na via supracitada? Se positivo, 4, qual o prazo justo para que isso se realize? Se negativo, justificar. Gabinete do vereador Robertinho Ierck. Requerimento 401, considerando denúncias de moradores da via pública que liga a Avenida Lúcio de Oliveira Lima Neto, na altura do número 300, a rua Benedito Maria Schoufez, no bairro Jardim Valdez, não possui iluminação pública e que, por tal razão, ficam eles expostos a grande risco, já que, sem iluminação, o local fica propício à ação de marginais. Tendo em vista que tal atribuição passou a encargo da prefeitura, inclusive com cobranças de taxas respectivas, exposto isto, e nos termos do regimento interno, peço que se esclareça. 1. Quando a prefeitura irá promover a instalação da iluminação pública na via acima mencionada? Se positivo, quando seria um prazo justo? Se negativo, por quê? Gabinete do vereador Robertinho Ierck. Requerimento número 402/2015, considerando que moradores da rua Francisco Sanches, no bairro São Camilo, reclamam que em dias de chuva, valas são abertas no chão, enchendo de água e barro, entupindo bueiros, considerando que inúmeras pessoas e veículos utilizam a rua acima citada, e exposto isto, requeiro nos termos regimentais que nos esclareça. 1. Existe a possibilidade de passar a máquina de niveladora e colocação de cascalho na rua supracitada? Se é positivo, qual o prazo justo? Se é negativo, por quê? Gabinete do vereador Robertinho Ierck. Requerimento 403/2015, considerando que o trecho da via pública conhecida como Estrada de Ibiúna, no bairro Sebandilha, por se tratar de uma estrada com grande tráfego de veículos, vem oferecendo riscos de acidentes de trânsito devido aos motoristas excederem a velocidade máxima permitida. Considerando que os pedestres são
formados principalmente por crianças de idade escolar e estão constantemente em perigo devido ao fato dos casos abusarem da velocidade, é que nos transeuntes solicitam um dispositivo de redução de velocidade na altura do Bar do Dó, quilômetro 5. Diante do exposto, nos termos do artigo 224, requeiro que nos esclareça. 1. O setor de trânsito tem intenção de implantar dispositivo de redução de velocidade no local. Se positivo, esclarecer o que será realizado e seus devidos prazos. Se negativo, existe a possibilidade da Prefeitura determinar ao setor competente tomar providências necessárias? Justifique. Gabinete do Vereador Robertinho Yerck. Requerimento 404/2000, considerando que o Departamento de Estradas de Rodagem DER iniciou a obra de pavimentação da estrada Fabiano Fabiani em 2012, com previsão para ser concluída em 2014. Considerando que entre os problemas que provocam essa demora teve a tubulação de gás da empresa Gás Natural Fenosa, que quando foi implantada anos atrás, teve um alinhamento que impedia a obra de pavimentação. Considerando que essa via é de terra e tem trânsito intenso de caminhões carregados, inclusive de cargas perigosas, considerando que a DR informou que a demora da retomada e a conclusão da pavimentação da estrada Fabiano Fabiani está dependendo somente da conclusão da tubulação de gás natural, considerando que a estrada Fabiano Fabiani liga a Avenida Antônio Oliveira Santos ao Distrito Industrial, onde estão as empresas Cefre e Tortuga, e toda uma área rural que depende da estrada para escoar seus produtos, considerando que entre os transtornos causados pela interrupção dessa obra estão os acidentes e outros problemas decorrentes ao desvio que os caminhões fazem pelo centro da cidade. Requeiro nos termos regimentais seja oficiada a empresa Gás Natural Fenosa para que este nos informe quando será retomada a obra e quanto tempo durará. Gabinete da Vereadora Deia. Em discussão, os requerimentos do número 387 ao 404. Tem um vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Os requerimentos estão aprovados. Esse aqui não, esse aqui, né? Esse aqui? O que é isso aqui? Não vai ler, né? Indicação da... Isso aí. Começa lendo, alguém pede para suspender. Leitura das indicações. 408. Não. 10. Menos de 10. Só tem 8. Podia encaminhar todos os Indicação 408. Atendendo às reivindicações que nos foi formulada. A pedido do vereador Abner, verifico com os vereadores se as indicações podem ser encaminhadas ou se algum vereador quer que seja feita a leitura. Que seja lida número 410. Peço que seja lida todas, então, pode certo, ser? Tem o entendimento de todos? Então, 408. Atendendo à reivindicação Obrigado, que nos presidente. foi formulada, indico ao prefeito municipal a necessidade de ser determinado o setor competente a realização de pulverização contra a dengue nas ruas do bairro do Monjolinho. Gabinete do vereador Beto Juarez. Indicação 409. Atendendo à reivindicação que nos foi formulada, indico ao prefeito municipal que a necessidade de ser determinado o setor competente a passagem de máquina niveladora e cascalhamento das ruas do bairro Pitangueiras. Gabinete do vereador Beto Juarez. Indicação 410. Considerando que no último dia 10 de junho de 2015 estivemos presentes, atendendo ao gentil convite da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, na inauguração da sede do primeiro Observatório do Turismo do Estado de São Paulo, o Turesp, que passa a funcionar na UFSCar Sorocaba. Considerando que dias antes o secretário Lucena esteve em Mairinque, conhecendo nossos atributos turísticos, assim como visitou inúmeras cidades do estado que pretendem ser de interesse turístico. Considerando que a professora Thelma Darne, do Departamento de Geografia, Turismo e Humanidade da UFSCar, é a coordenadora do Outuresp, criado em 2012, na mencionada inauguração, explicou que
O observatório nasceu a partir da constatação sobre a pouca articulação entre dados e pesquisas em turismo no Estado de São Paulo, o que